Olá, bem-vindos ao Tuboaulas. Eu sou o professor Felipe e hoje nessa aula de Química a gente vai falar um pouco sobre processos de mudança de estados físicos. Para começar então, eu acho importante começar entendendo o que são estados físicos, que na verdade, estado físico é a forma como a matéria se apresenta a nós. Na escola a gente costuma estudar 3 tipos básicos: sólido, líquido e gasoso. Para a gente começar a entender essas mudanças que vão acontecer, é bom entender como é cada um desses estados físicos. Então, começando pelo sólido. Um sólido, ele tem moléculas ordenadas, organizadas de alguma forma. E tem forma e volume fixos. Por exemplo, se eu colocar uma pedra dentro de um copo, essa pedra não vai se moldar de acordo com o meu copo. Ela vai continuar com aquele formato que ela tinha antes de uma pedra. Ela não vai se moldar ao recipiente que eu estou colocando ela. Já o líquido, por exemplo, ele tem as moléculas com algum grau de desordem. Elas estão começando a se desorganizar. E aí ele vai ter forma variável e volume fixo. Por exemplo, se eu pego 100 ml de água, eu posso colocar esses 100 ml de água numa bandeja, ou eu posso colocar em um copo, ou eu posso colocar em uma proveta, que é um tubo de vidro um pouco maior. O líquido ele vai se moldar ao recipiente onde eu estou colocando ele. Mas o volume é o mesmo. Em quaisquer um desses casos, na bandeja, ou no copo, ou na proveta, eu vou ter ali os mesmos, por exemplo, 100 ml. Já o gás, por exemplo, ele tem as moléculas totalmente desorganizadas. Ele vai ter volume e forma variável. O volume é variável porque eu posso comprimir um gás, por exemplo. A gente tem cilindros de ar comprimido, então eu posso comprimir um gás até um certo limite. Para começar então a entender os processos de mudança de estados físicos, a gente pode começar pegando como exemplo um cubo de gelo, que é água congelada. Se eu coloco esse cubo de gelo em cima da mesa, após um tempo ele vai, que a gente fala, derreter. Ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido. Certo? Então meu cubo de gelo derreteu. Agora eu pego aquela quantidade de água do cubo de gelo derretido, da água líquida, e coloco numa panela. E vou ferver ela. Vou começar a colocar energia nela. Aliás, quando eu tirei aquele gelo do freezer, que estava aí a uma temperatura de 4 a 5 graus, ou até menos, e coloquei em temperatura ambiente, eu já comecei a colocar energia nele, já comecei a aquecê-lo. Quando agora eu coloco numa panela e resolvo de fato aquecer no fogão, eu estou colocando mais energia. Então percebam, eu saí do gelo, que era água em estado sólido, passei para água em estado líquido e agora estou falando em água em estado gasoso. Eu vou ferver essa água e ela vai ganhar energia e passar do estado líquido para o gasoso. Então a gente já começou a ver que para chegar do estado sólido para o líquido, para o gasoso, eu coloquei o quê? Energia. Então, para a gente conseguir entender esses processos, é bem importante entender que de sólido para líquido para gasoso, eu tenho um aumento de energia. Agora que a gente começou então a entender que de sólido para líquido para gasoso tem que colocar energia, a gente pode começar a falar agora dos processos que acontecem quando eu passo, por exemplo, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Bom, para começar então, quando eu transformo algo do estado sólido para líquido, popularmente a gente chama de quê? Derreter. Não está errado, é um termo popular, mas a gente pode começar a aprimorar nosso vocabulário. Então, a partir de agora, a gente vai falar de fusão. Fusão é isso, é transformar algo do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, se eu quero fundir metal, fundir aço, é pegar uma chapa de aço em estado sólido, aquecê-la e transformá-la para o estado líquido. Isso é fusão. Um outro caso que pode acontecer, por exemplo, é se eu quero ir do estado líquido para o sólido. Se eu pego a água e coloco no freezer, ou seja, a água em estado líquido, eu coloco no freezer, ela vai solidificar e vai passar para o estado sólido. Lembrando que, quando eu falei em fusão, se eu quero transformar algo de sólido para líquido, eu tenho que colocar energia. E se eu quero fazer a matéria se transformar do estado líquido para o sólido, preciso o quê? Tirar energia. Se eu coloquei no freezer, eu estou tirando calor, tirando energia. Fica aí uma dica. Sempre lembra da questão da água e do gelo, que ao colocar a água líquida no freezer, eu tiro energia. Então eu já sei que do líquido para o sólido eu preciso tirar energia.
Aí você vai lembrar que no sentido oposto, de sólido para líquido, líquido para gasoso, eu tenho que o quê? Colocar energia. Um outro processo que pode acontecer é o processo de condensação, quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido. A condensação é bem fácil de exemplificar. Imagina quando está tomando banho e está quente o banheiro e começa o teu espelho a ficar cheio de gotículas de água. Aquelas gotículas é um vapor de água, ou seja, água em estado gasoso, que vai encontrar uma superfície fria, o espelho, e ao perder energia, ela se transforma no estado líquido e ela condensa no teu espelho. Então, de novo, mais um caso. Uma substância no estado gasoso que perde energia e passa ao estado líquido. Tá ok? Um caso à parte que existe é quando a gente quer ir direto do estado sólido para o estado gasoso. Existe isso? Sim. E a gente chama de sublimação. Quer ver um exemplo bem comum? Gelo seco. Gelo seco tem esse nome justamente porque ele não passa pela fase líquida. Ele é um sólido que passa direto para gás. Ou seja, ele sublima. Ele não tem aquela fase líquida. Existe o contrário? Sim. Estado gasoso para o sólido? Existe. A gente chama de sublimação reversa. Falamos então de como funciona a passagem de estado sólido para líquido, que eu chamo de fusão, de líquido para sólido, que eu chamo de solidificação, de gasoso para líquido, que eu chamo de condensação, e de sólido para gasoso, que eu chamo de sublimação. Mas faltou um importante. E quando eu passo do estado líquido para o gasoso? Eu deixei por último esse, porque ele pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. A gente chama de evaporação, ebulição ou calefação. Esses 3 tipos são tipos de vaporização. Vaporização é o processo que acontece quando uma substância se transforma do estado líquido para o estado gasoso. Mas temos 3 tipos. O primeiro deles, evaporação. Quando eu falo, por exemplo, em evaporação, eu posso falar da roupa secando no varal. Aquela água que está na roupa secando no varal fica exposta ao sol. Ao longo do tempo, ela vai ganhando energia, essa água, e vai se transformando lentamente do estado líquido para o gasoso. A esse processo chama de evaporação. É o mesmo caso, por exemplo, quando hoje chove. Amanhã faz sol, aos pouquinhos a água vai evaporando do solo. Um outro caso que existe também é da ebulição. Se eu pego um pouco de água e coloco numa panela e vou ferver essa água vai ganhar energia, vai adquirir energia e vai também passar do estado líquido para o gás. Mas ela vai ebulir, ou seja, vai ficar durante um tempo naquele processo de ebulição. Vai, aos poucos, se transformando de líquido para gás. E um outro caso aqui existe da calefação. A calefação acontece, por exemplo, quando eu pego um pouco de água e coloco em uma frigideira bem quente. Pinga uma gotinha de água. Ela já cai, praticamente se transformando em gás. A isso eu dou o nome de calefação. Então, cuidado, são 3 tipos de vaporização: evaporação, ebulição e calefação. Tá ok? Só para retomar então, sólido para líquido, fusão. De líquido para gasoso, temos aí vaporização. Cuidado em 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. Se eu quiser ir de gás para líquido, eu tenho uma condensação. E se eu for de líquido para sólido, eu tenho uma solidificação. E também pode acontecer a passagem de sólido para gás, que eu vou chamar de sublimação. Ou então de gás para sólido, que eu vou chamar de sublimação reversa. E tem ainda um caso bem interessante, que a gente chama de liquefação, que também é um tipo de transformação de gás para líquido. Por exemplo, um botijão de gás. Dentro dele eu tenho o GLP, que a gente chama de gás liquefeito de petróleo. Por que liquefeito? Porque ele é um gás, mas dentro do botijão ele está sob pressão. As moléculas do gás estão separadas, mas quando são colocadas sob pressão, elas vão ficar num tal espaço, num tal volume, que elas vão acabar se encontrando. E ao se encontrar, elas formam um líquido. Então é o gás que é liquefeito, um gás que sofre liquefação. Ok? Então, curtiu a aula? Curte o vídeo aqui embaixo, assina o canal, compartilha. Procura o Turboaulas nas redes sociais. A aula de hoje era isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.